Gravação iniciada. Muito bem, boa tarde a todos. Voltamos às nossas sessões desta terça-feira, continuando como nós interrompemos no horário do almoço, com um processo, um paradigma com repetitivos, que nós estamos com vista em mesa, relatoria do Conselheiro Iágaro. São 4 itens, na verdade. O item paradigma é o item 19, PS MED, assistência médica, e depois tem os repetitivos. Então, foi conversado sobre esse assunto. O Iágaro faz um resumo para que a gente possa prosseguir no julgamento. Iágaro, por favor. Ok. Eu coloquei agora o novo voto na pasta T, né? E vou direto ao voto, então. O embrólio que no final da sessão da manhã foi de que o despacho decisório fazia menção a um crédito de 20.108,02 e o despacho decisório havia reconhecido 6.675. Então, o recurso ele é tempestivo, né? E com relação ao percentual, né? A recorrente, então, item 8 da decisão, a recorrente alega que teve reconhecido o direito de apurar a CSL com base no percentual de 12%, em detrimento da regra geral de 32%. Defende ainda que houve erro no preenchimento da DPJ da DCTF, conforme demonstrado nos documentos denominados de, entre aspas, DOC 04 e DOC 05, respectivamente. Todavia, ressalta-se, esses documentos não foram juntados ao presente processo. Igualmente, não procede o argumento de certeza e liquidez do crédito, pois, conforme alegado pela recorrente, a receita bruta do quarto trimestre de 2006 estaria devidamente demonstrada na DPJ retificadora, identificada como, entre aspas, DOC 06, do controle fiscal contábil identificado como, entre aspas, também DOC 07, e planilhas de cálculo identificadas como DOC 08. Primeiro, porque o alegado indébito não se refere ao quarto trimestre de 2006, mas ao terceiro trimestre de 2009, cuja data de arrecadação se deu em 29 de 12 de 2009. Segundo, porque, mais uma vez, agora em grau recursal, as alegações da recorrente não estão suportadas por documentação probatória juntada ao presente processo. A ausência de provas que demonstrem o erro do preenchimento nos termos do artigo 3732 do Código de Processo Civil não permite inferir as razões que não reconheceram o direito pleiteado no PER de final 2178. Assim, uma vez não demonstrada a ocorrência do erro do preenchimento da DPJ e na DCTF, que impedem qualquer início de formação de juízo sobre a liquidez e certeza do crédito pleiteado, no artigo 170 CPI, não resta outra alternativa a negar provimento ao recurso voluntário. Item 13. Além disso, como consignado na recorrida decisão, o crédito pleiteado no PER de final 2178, no valor de 6.765,74 por S3234, foi integralmente reconhecido e, diferentemente do alegado pelo sujeito passivo, que teria sido alocado ao período de apuração terceiro trimestre de 2009, o crédito foi utilizado mediante compensação para quitar débito do imposto de renda na fonte de agosto de 2014 e da COFINS de agosto de 2014 e de setembro de 2014, conforme extrato juntado ao processo de folhas 42 e 44. Diante disposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Bom, então, modificada a situação, né, bem esclarecido o voto do conselheiro. Alguém discorda? Negado provimento. Unânime, negado provimento, itens 19 a 23. 19 a 23. Nós temos sustentações orais, mas ainda não estão. Tainá, chegaram os patronos? Ainda não, presidente. Então, nós vamos continuar depois, você me avisa. Só uma questão agora, presidente, que esse aqui, como é paradigma, eu tenho que eliminar, né, pelo que eu vi, a orientação de todas as referências a folhas. Valores, deve evitar valores dessas coisas, Iago. Bem genérico. Negado provimento, não trouxe provas, enfim. Mas vai ficar bem difícil isso aqui, né? Porque ele tem mas de modo geral, o mais importante no relato você pode até colocar no voto em si, que é mais complicado, mas tenta evitar ao máximo essas coisas. Quando você fala desse terceiro trimestre do ano, que é do outro, a situação em todos os processos é a mesma coisa, ou cada um é um caso, hein? Eu não tenho como saber, presidente. Não saber, você tem acesso à pasta. Sim, eu tenho acesso aos processos, mas assim, quando eu fiz o voto, eu não olho os outros processos. Não, ninguém olha, mas eu estou dizendo, você poderia até olhar, não estou dizendo só para... Esse problema de período é complicado. Fala, Marco.
Não, a orientação, só para esclarecer, eu já me detive sobre isso, e até foi comentado nessa reunião em que nós participamos, após o novo manual de conselheiro, que é para ser genérico apenas no relatório, tá? E na conclusão do voto. Tá? Para não dar valores, não citar valores na conclusão. Por causa da execução. Agora, na conclusão do voto. Agora, no voto em si, não tem problema de fazer referências assim específicas ao processo paradigma. Tomar cuidado no final, lá, quando fala valores, essas coisas, que podem não ser igual no outro lá, né? Consegue fazer isso, Thiago? Tem jeito? Olha, eu... assim... difícil de compreender a própria decisão, né? Porque, assim, é muito baseado em prova, né? Não, por exemplo, você encerrou seu voto dizendo o seguinte: por todo exposto, tal, nega o provimento. Bom, aí não tem problema nenhum, né? Agora, como o Marco falou, no voto em si, você faz uma série de referências, inclusive aos trimestres e tal, isso aí não impacta lá, porque não vai ter problema lá na execução, lá na base. Esse é o ponto. A gente não pode fazer referência assim de valores. Eu dou provimento para reconhecer o direito creditório o que eu tinha entendido da leitura do manual lá era que não poderia fazer nenhuma referência em relação a páginas de processo e tal, porque todo o voto iria para os outros processos também, entendeu? De fato, eles fazem referência para não citar a DRJ, qual é a DRJ. Isso está escrito, sim, realmente nas orientações. Eu vou fazer o possível, que eu vou tentar, porque eu sei que se não fizer, eu vou voltar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês todos. Vocês não têm um manualzinho de repetitivos? Saiu um manual sobre isso? Oi, não. Confesso que eu nunca li. Vocês não têm? Eu tenho o manual do conselheiro só. Não, em algum canto tem. Eu tenho isso em algum cantinho aí. Não, eu tenho. Manda para nós então, Evandro. Eu vou mandar, eu tenho também. Tem aí, vou percurar. Existe um manual específico para isso de repetitivo, que é mais só para isso, né, na verdade. Eu vou enviar para vocês daqui a pouco. Bom, continuando então, voltando agora à nossa pauta, primeiro item da tarde, que não tem sustentação oral ainda, né? Doutor Paulo? Chegaram, Tainá? Chegaram. O Então, doutor André, o outro acabou de sair da sala, mas o doutor André já está na sala, do item 48. Bom, então vamos começar com o doutor André. Item 48, pagando a sua relatoria, Swiss Steel do Brasil. O doutor André de Oliveira Alves vai fazer a sustentação. Pode convocá-lo, Tainá. Ok, foi a convocação. Pagando disponibiliza o voto. Item 48. Item 48 da pauta, doutor André, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar no chat. Tá bom. O patrono já foi convocado, presidente. Doutor Paulo, o senhor não está aparecendo para mim a sua imagem. Eu vou sair da câmera e voltar. Peraí. E agora? Agora sim, obrigada. Acho que é algum problema. Pagando a sua relatoria, tá? Não esquece. Já está na base, presidente. Tá aí. Seu microfone voltou a dar problema, tá dando... E agora? Vamos ver, tenta falar mais próximo aí, vamos ver se chega. Boa tarde, doutor. Boa tarde, presidente. Vocês estão Só um minuto. Pagando, tenta desligar o microfone e ligar novamente, vamos ver se melhora. E agora, como é que tá? Melhorou. Tá Doutor bom? André, melhorou. Vamos fazer o julgamento do processo por o patrão do Swiss Steel do Brasil, o relator do Conselho Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Ele vai fazer um breve relato, o senhor tem depois o tempo regimental para a sua sustentação, tá bom? Perfeito. Então tá. Por favor, Pagano, breve relato, que tem sustentação oral, e depois o doutor faz a sustentação oral. Ok. Trata de recurso voluntário, interpôs face acordo proferido da delegacia, que decidiu manter o despacho decisório, que reconheceu parcialmente o crédito saldo negativo de RPJ no montante de R$ 321.866,39, de um total de R$ 876.130,43, homologando parcialmente o pedido de restituição e compensação apresentado pela recorrente. O saldo negativo de RPJ do ano calendário 2000, indicado no PERD, é composto
sem processo de débito de estimativa de RPJ relativa a no valor de 39 mil aproximadamente, com saldo negativo do ano calendário de 99, que foi aceita conforme constou na decisão exonerada nos autos do processo administrativo de final de 2008, 89. E IR-fonte, dos quais foram conferidos os valores declarados pela contribuinte nas linhas 21 e 24 da ficha 6A da DIPJ de 2001, ano calendário 2000, que consta das folhas 125, e os mesmos foram confrontados com os valores de DIF e da ficha 43 da DIPJ 2001, do ano calendário 2000. Confirmando-se um IR-fonte proporciona a receita oferecida à tributação de 82.821,63. Parte desse crédito, composto por valores de suposta retenção indevida de IR-fonte, careceu de comprovação do regular oferecimento à tributação das receitas sobre as quais incidiu a retenção ou pagamento na fonte do imposto de renda. Entendeu o acordo recorrido também, não terá a recorrente conseguir comprovar a posse dos respectivos comprovantes de pagamento e de retenção emitidos em seu nome, tudo isso condição necessária para que a pessoa jurídica, tributada pelo lucro real, possa deduzir o imposto devido dos valores pagos ou retidos a ser restituído ou compensado. Em seguida, o recurso voluntário foi julgado na Xadrez do CARF, onde foi decidido pela conversão em diligência, conforme a resolução 18.548, proferida pela segunda turma especial, de folhas 422 e 431. A resolução determinou que a unidade de origem verificasse em seu sistema se a recorrente apresentou DPJ 2001 retificadora, para que fosse juntá-la aos autos no intuito de se verificar se a recorrente realmente cometeu erro no seu preenchimento ou indicar equivocadamente na ficha 6A receita menor relativa à aplicação financeira de renda fixa e por isso não conseguiu comprovar o adequado oferecimento à tributação do IR-fonte. Eu vou pular aqui porque vai haver sustentação e eu vou pular aqui o histórico que eu colecionei, o histórico processual que eu colecionei no meu relatório. Vamos lá. Ao analisar o recurso voluntário, a segunda turma especial decidiu converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem juntasse a DIPJ 2001 retificada aos autos. A fiscalização respondeu a diligência juntando aos autos de folha 44358 juntando o extrato da DIPJ 2001 retificada em 29 de 7 de 2000. Basicamente é isso. Eu pulei as alegações da impugnação e o histórico processual, porque isso aqui é um retorno de diligência, nós estamos analisando uma parte do crédito de IR-fonte, com o saldo negativo de RPJ, do ano calendário 2000, que não foi reconhecido devido à falta, segundo a fiscalização, de oferecimento da tributação. A fiscalizada, por sua vez, ela, na impugnação, ela alega que cometeu um erro no preenchimento da IPJ e que, na verdade, ela havia oferecido valor a mais à tributação e não deixou de oferecer o tributo à tributação, conforme alegado no despacho decisório e no acordo da DRJ. Tá? Foi proferida, então, uma resolução aqui no CARF, solicitando a juntada dessa DPJ. A fiscalização juntou, em resposta à diligência, esse extrato da DIPJ de 2001, que na verdade é a própria, você consegue analisar, é uma cópia, né, da própria DIPJ, você consegue analisar todos os detalhes da DIPJ de 2001. Basicamente é isso. É o relatório. Fabiano, enquanto o doutor André faz a sustentação, desliga esse microfone, tenta ligar de novo, que fala, quando você fala, tenta falar mais próximo, eu acho que tem um jeito de contornar um pouco esse problema de está realmente cortando a sua voz aí. Doutor, o senhor conseguiu ouvir bem o patrono? Desculpa, o conselheiro? Teve um pouco de interferência, mas tranquilo, presidente. Eu vou trazer uma cronologia dos fatos também, não vai ter prejuízo, não. Então tá bom, a palavra é sua para o regimental. Obrigado. Inicialmente, cumprimento a todos, as pessoas do ilustre conselheiro presidente, relator, uma boa tarde. Como colocado pelo relator, o que está em julgamento aqui nesse recurso voluntário é a discussão sobre a não homologação de parte de 3 decompos que foram transmitidas no ano de 2004, uma vez que houve o reconhecimento parcial do crédito apontado.
Esse crédito ele é referente a saldo negativo, né, de imposto de renda pessoa jurídica do ano calendário 2000, e esse saldo ele foi indicado em DIPJ, na ficha 12A, numa totalidade de 876.130,43, que era composto de parte de retenção na fonte, essa parte é equivalente a 508.515,61, e parte de pagamento de estimativa mensal, sendo que a divergência está com relação, que nem o relator colocou aí, nessa situação de retenção na fonte. Do ponto de vista cronológico dos autos, que é mais importante, a gente tem que, a época do despacho decisório, quando houve a homologação parcial, a autoridade fiscal, ela descreve que houve o confronto dos valores declarados tanto em DIPJ como em DIRF. Em decorrência disso, em decorrência de divergência de informação constante na ficha 6A, da qual eu vou tratar de mais detalhes um pouco mais à frente, foi feita uma confirmação de imposto de renda retido proporcional à receita que supostamente tinha sido oferecida à tributação. Em decorrência disso, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que defendeu a legitimidade do crédito. Junto a essa manifestação de inconformidade, apresentou todos os comprovantes de recolhimento dos valores retidos. Essas retenções elas são referentes a aplicações financeiras, tanto de renda fixa como renda variável. E, ao final, pleiteou que fosse reconhecida a prevalência da verdade material e reconhecidas as compensações. Por sua vez, a DRJ, ao analisar a defesa da contribuinte, julgou integralmente improcedente e reforçou a questão dizendo que o reconhecimento desse direito creditório estaria condicionado à demonstração tanto da confirmação do saldo credor, com os comprovantes de pagamentos de estimativa e de retenções antecipadas sofridas, como também a demonstração que os respectivos rendimentos foram devidamente declarados e tributados. Ponto de discordância até então para o reconhecimento da homologação. E com relação ao acórdão da DRJ, interessante as folhas 335, os julgadores apresentam um quadro mostrando a questão da divergência propriamente dita, que consta, o único equívoco seria com relação ao preenchimento da ficha 6A, né, que é a ficha da DRE, na DIPJ, sendo que tanto na ficha 43, que é o demonstrativo de imposto de renda retido na fonte, na DIPJ, como as informações constantes em DIRF, demonstram que o rendimento que ocasionou as retenções de imposto de renda que o contribuinte apurou o saldo negativo seriam maiores. Mas, porém, a autoridade fiscal ficou adstrita às informações específicas da ficha 6A. Ainda é importante frisar que restou afirmado no acordo da DRJ que a autoridade fiscal não coloca em dúvida as retenções sofridas. Porém, como já dito, né, os valores de imposto de renda retido na fonte não foram integralmente aceitos em decorrência dessa divergência que foi identificada na DIPJ. Então, o contribuinte interpôs esse presente recurso voluntário, que está sendo julgado agora nessa sentada, pleiteando que seja reconhecido integralmente o crédito que consta nas declarações de compensação, uma vez que entende que restou devidamente comprovados os valores retidos e que entende também que esse rendimento foi sim levado à tributação. Com relação ao recurso voluntário, importante frisar também que, num primeiro momento, né, a manifestação de conformidade, a contribuinte entendeu que era apenas relevante do ponto de vista probatório a apresentação dos comprovantes dos recolhimentos, dos valores retidos, em decorrência dessa circunstância do acórdão da DRJ, que trouxe, especificamente tratando da demonstração dos rendimentos terem sido levados à tributação, apresentou como reforço probatório documentação contábil, constante com balancete referente à competência de dezembro do ano de 2000 e o razão analítico referente a todas as contas do ano calendário 2000. Então, o que se está diante do presente caso é um mero erro formal de preenchimento da DIPJ, e um erro formal parcial, porque parte da DIPJ consta a informação até a maior, ou seja, a contribuinte levou a tributação valor maior ainda do que o devido, porém existe esse equívoco com relação à ficha 6A,
uma vez que na linha 21, que trata da renda variável, constou o valor de R$ 1.017.271,71, sendo que o certo era de R$ 4.513,77, e na linha 24, que seria referente a outras receitas, no caso a das aplicações financeiras de renda fixa, constou o valor de R$ 1.409.595,77, sendo que o certo era R$ 2.537.480,39. Então, em decorrência disso, a contribuinte reitera todos os argumentos de defesa constante nos autos e pleiteia nesse colegiado que seja provido o presente recurso voluntário, uma vez que restou devidamente demonstrada a certeza e liquidez do crédito reivindicado, inclusive pelo amplo acervo probatório que foi referido aqui nessa tribuna, especialmente pelos comprovantes de retenção dos livros contábeis que demonstram o equívoco do preenchimento da DIPJ. Subsidiariamente, caso se entenda necessário, que seja novamente o feito convertido em diligência, uma vez que na sentada da sessão de 2014, apenas foi requerido que a autoridade fiscal apresentasse a DIPJ retificadora nos autos, sendo que a DIPJ que foi apresentada é a DIPJ que já constava nos autos nas folhas 129 a 137. Apenas a título de esclarecimento, a contribuinte fez uma retificação da DIPJ, mas mesmo nessa retificação não foi corrigido esse erro. E no nosso entendimento surgiu essa necessidade de verificar se houve retificação da DIPJ, uma vez que a contribuinte pleiteou ao longo do processo que fosse reconhecido de ofício a questão da mudança dos valores de DIPJ. São esses meus apontamentos, fico à disposição aqui para eventual esclarecimento de fato. Obrigado. Obrigado, doutor. Apelo. O recurso é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelos quais o admito. A lei cinge-se em analisar se a parcela de R-fonte não reconhecida pelas decisões anteriores e que compõe o saldo negativo de RPJ do ano calendário 2000 foi ou não corretamente oferecida à tributação. A fiscalização atendeu à diligência determinada pelo CARF, juntou o extrato da DIPJ 2001 retificado aos autos, porém não analisou os documentos contábeis juntados aos autos e a receita indicada na DIPJ, eis que não foi determinado pela resolução que determinou a diligência. Ao analisar o extrato da DIPJ 2001 juntado aos autos pela fiscalização, folha 433 e 418, percebe-se que a recorrente não retificou o alegado erro na indicação da receita relativa às aplicações financeiras de renda fixa na ficha 6A da DIPJ, mantendo os valores encontrados pela fiscalização no momento que proferiu o despacho decisório, seguido pelo acórdão recorrido. Ou seja, manteve-se o panorama que a fiscalização tinha inicialmente encontrado ao conferir os valores declarados pela recorrente nas linhas 21 e 24 da ficha 6A da DIPJ 2001 no calendário 2000, às folhas 125, e que, ao confrontá-los com as DIRFs com os valores da DIRF e da ficha 43 da DIPJ 2001 do ano calendário 2000, restou confirmado em R-fonte proporcional à receita oferecida tributada de 282 mil, aproximadamente. De fato, da análise do extrato da IPJ 2001 acostado aos autos pela fiscalização, em resposta à diligência, resta evidente que a recorrente não retificou a DIPJ adequadamente, mantendo o suposto equívoco no oferecimento da receita na ficha 6A da DIPJ 2001. Entretanto, a recorrente trouxe aos autos, juntamente com sua manifestação de conformidade, todos os informes de rendimento correspondentes aos valores do R-fonte declarado na DIPJ 2001. A intenção esta comprovada no montante de R$ 508.514,28, conforme acórdão recorrido, valor suficiente de saldo negativo de RPJ para proceder com as compensações rastreadas pelas descompos relacionadas. Também verifiquei correção na afirmação recursal da recorrente de que tributou toda a receita objeto de discussão no feito, tendo apenas cometido mero erro de preenchimento da DIPJ 2001. Eis que na ficha 43 informou os rendimentos e retenções corretamente, mas que equivocou-se ao preencher a ficha 6A, inserindo o rendimento menor quanto à aplicação de renda fixa e preenchiam com valor maior as aplicações de renda variável. Ou seja, ao analisar as alegações da recorrente e a documentação trazida aos autos, entende estar razoavelmente demonstrado o alegado equívoco no preenchimento das declarações.
Porém, ainda que seja demonstrado nos autos o erro cometido pela recorrente ao indicar o rendimento das aplicações de renda fixa a menor e as de renda variável a maior na ficha 6A da DPJ 2001, resta saber se o valor oferecido à tributação foi ou não menor do que o efetivamente recolhido de R-fonte, ou seja, se foi proporcional. Não tenho dúvida de que a recorrente poderia ter retificado a DPJ durante o processo administrativo, porém não fez, mantendo erro. Entretanto, fica a dúvida nos autos se tal equívoco gerou algum prejuízo ao erário ou se, ao final, a receita oferecida à tributação acabou por ser equivalente ao recolhimento do R-fonte que ela alega estar comprovado. Pois bem, a meu ver, a recorrente não deixou de levar os valores da tributação. O que ocorreu apenas foi o desmembramento do rendimento entre as linhas 21 e 24. Alega o nobre julgador Acó que na linha 24, outras receitas da ficha 6A, a recorrente informou o rendimento de R$ 1.409.595,77, ao passo que o seu rendimento correspondente a aplicações de renda fixa chegou ao montante de R$ 2.537.481,93. Prosseguindo o raciocínio, a recorrente na linha 21 de renda variável, da ficha 6A, informou o rendimento de R$ 1.017.271,71, sendo que seu rendimento de renda variável não ultrapassou R$ 4.513,77, concluindo que, em razão do valor menor preenchido na linha 24, os valores não foram levados à tributação em sua totalidade. Portanto, a recorrente, ao preencher as linhas 21 e 24 da ficha 6A, acrescentou na linha 21, a de renda variável, rendimento correspondente às aplicações financeiras de renda fixa, o qual deveria estar declinado na linha 24. Para provar a referida alegação, a recorrente anexa quadro explicativo no seu recurso. Assim, conclui que o rendimento foi levado à tributação, só que o montante reconhecido na redecisão foi correspondente ao preenchimento incorreto da TPJ pela recorrente. Vejam, outros julgadores. Ao invés de ter informado R$ 2.537.481,93 de renda fixa e R$ 4.513,077 de renda variável, segregou os rendimentos de forma incorreta, declarando R$ 1.409.595,77 de renda fixa e R$ 1.017.271,71 de renda variável na DPJ 2001. De acordo com o que extrai dos documentos, o montante de R$ 2.426.867,48 foi devidamente levado à tributação, mas distribuído de forma incorreta entre o conceito de renda fixa e de renda variável. E isso não pode ser fundamento para a glosa dos créditos. Vale dizer, o preenchimento correto seria R$ 2.537.481,93 de renda fixa e R$ 4.513,77 de renda variável. Porém, a recorrente preencheu equivocadamente a DPJ e me parece que acabou levando a tributação ao montante de R$ 2.426.867,48, distribuído entre renda fixa e renda variável. A recorrente alega, na verdade ela insiste, que o montante apurado da receita financeira está devidamente inserido no balancete analítico, o que certamente demonstra que levou à tributação os respectivos valores. Segundo a recorrente, pela conta 3.5.1.02, se pode constatar que o rendimento bruto apurado correspondente a R$ 2.246.867,48 exatamente a soma entre o valor discriminado na linha 21 e 24 da ficha 6A. Afirma também que, da análise do razão analítico da recorrente, período de janeiro a dezembro de 2001, pela soma das receitas financeiras destacadas no grupo 351.02, constata-se o rendimento bruto de R$ 2.426.867,48. Ao passo que, subtraindo do grupo 351.1.02, as despesas financeiras discriminadas do grupo 351.01, no montante de R$ 532.810,86, bem como o montante de variação cambial, no montante de R$ 18.069,38, inserido no grupo 351.03, conclui-se que o rendimento líquido apurado pela recorrente perfazia o montante de R$ 1.875.987,24. Assim, da soma das receitas financeiras apuradas pela recorrente e que originaram o montante de R-fonte utilizado como saldo negativo, correspondente a R$ 508.414,74, retenção essa comprovada através dos informes de rendimentos, ficaria evidenciado que a recorrente levou à tributação o rendimento financeiro de R$
426.867,48 centavos. Entretanto, esta minha constatação, baseada nas afirmações da recorrente e nos documentos juntados aos autos, precisam ser analisadas pela fiscalização, que, por sua vez, deve verificar o balanço, o razão analítico e a DPJ 2001, comparando as linhas 21 e 24 da ficha 6A com a ficha 43 da mesma DPJ 2001, e verificar se o valor oferecido à tributação realmente foi de 2.426.867,48, para então verificar se a retenção de R-fonte no montante de 508.414,28 está comprovada e, por consequência, ser reconhecido o restante do saldo negativo de RPJ. Não estou aqui decidindo se os julgadores ou a fiscalização podem retificar de ofício da RPJ da recorrente, mas estou em nome da busca da verdade material, querendo esclarecer se o erro da recorrente ao preencher equivocadamente a DPJ acarretou algum prejuízo ao erário, eis que, apesar de ter indicado erroneamente os valores de renda fixa e renda variável, na dia 21 e 24 da ficha 6A da DPJ, me parece que ela acabou por oferecer a tributação ao montante de 242.426.867,48 centavos. Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem analise a DPJ e compare as linhas 21 e 24 da ficha 6A com a ficha 43 da mesma DPJ, juntamente com balanço e razão analítico, contas, entre parênteses aqui, contas das receitas financeiras, contas grupos, e verifique independentemente do erro cometido pela recorrente na DPJ, qual foi a receita total oferecida à tributação a título de aplicação de renda fixa e variável. 2. Informe qual o valor da retenção está devidamente comprovada nos autos e qual o respectivo montante desta receita de R-fonte foi oferecida à tributação, por fim indicar a quantidade de saldo negativo que entende estar comprovada e que deve ser reconhecida. Se for necessário, deve intimar a recorrente a apresentar documentos complementares para apuração de saldo negativo, terminar os trabalhos, retorne ao CARF para dar prosseguimento ao julgamento do recurso voluntário. Pelo exposto e por tudo que concerne os autos, conheço e converto o julgamento em diligência. Proposta do relator é converter em diligência, entendendo que o processo necessita de melhor saneamento e informações. Alguém discorda? Aliás, a proposta do contribuinte alternativamente foi até essa mesma. Unanimidade convertida em diligência, doutor. Julgamento encerrado. Obrigado, doutor. Obrigado. Boa tarde, Tamás. Boa tarde para o senhor. Convertida em diligência. Tainá, o próximo patrono está na sala? Sim, presidente, o outro patrono já se encontra na sala de espera. É o item 39, é isso, doutor Matheus. Pode chamá-lo, por favor, relatoria do Evandro. Desculpa, relatoria do Pagano mesmo. Pagano, é sua relatoria, MEG Bens, Administração de Bens. Ok, presidente, farei a convocação. Item 39, MEG Bens, Administração de Bens, doutor Matheus Werneck, relatoria do Conselho Pagano. Guardando. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Vocês me veem? Eu estou ouvindo o senhor, mas não estamos vendo. Me veem? Não. Desliga a câmera, agora sim. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Nós vamos fazer o julgamento do processo que o senhor é o patrono. MEG Bens, contribuinte. Está ouvindo? Não, cortou aqui para mim, presidente. Vamos ver agora. O senhor está me ouvindo agora? Agora estou. Tá. Seja bem-vindo. Nós vamos fazer o julgamento do processo que o senhor é o patrono, item 39, MEG Bens, relatoria do Conselho Pagano. Pagano um breve relato, porque tem sustentação oral. Depois da relatoria do conselheiro, o senhor tem o tempo regimental, doutor. Os demais com o microfone fechado, por favor. Pagano, breve relato. Trata-se de recurso voluntário interposto face a acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu manter o auto de infração que imputou infração de omissão de receitas não operacionais. De acordo com a auto de infração,
do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e o termo de verificação de constatação fiscal, o crédito tributário ali lançado foi constituído pelo regime do lucro real anual, levando-se em conta a opção realizada pela contribuinte. Segundo o citado termo, foi apurada infração relativa a omissões de receitas não operacionais, receitas financeiras não oferecidas à tributação. A fiscalização apurou uma diferença de R$ 14.566.550,84, a qual representa o valor constante da DIRF, do Informe de Rendimentos Financeiros de 2007, no valor de R$ 27.990.442,98, subtraído do valor oferecido à tributação de R$ 13.423.892,14, constante na DIPJ de 2007, representado pela conta contábil 7151000020, de ganho de capital. Vou pular aqui, porque aqui são aqui eu estou falando em relação às alegações da impugnação, mas como vai haver sustentação, vou me permitir pular a relatoria. Passo aqui em seguida. Bom, eu vou ler a parte resumida. Em seguida, a recorrente ofereceu a impugnação requerendo a subsistência da infração e traz aos autos cópias dos seguintes documentos referentes aos anos calendários de 2006 e 2007. Informe de rendimentos financeiros de 2007, páginas do livro diário de 2007, planilhas de apuração de 2006, páginas do livro Razão de 2007, planilhas auxiliares de 2007, ficha 6A da IPJ de 2007, balanceio diário de 2006, páginas do livro Razão de 2006 e planilha auxiliar de 2006. Após o oferecimento da impugnação, foi proferido acordo na recorrida, mantendo a auto-infração por entender que a recorrente não teria conseguido comprovar que tinha oferecido a tributação a diferença encontrada entre a DIPJ e os informes de rendimento, ou seja, não se constituiu a acusação de omissão de receita, principalmente por não ter juntado os informes de rendimentos do ano de 2006, e registra a seguinte emenda. Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, reprisando os mesmos argumentos da impugnação e junta aos autos os informes de rendimentos do ano de 2006, que foi alegado pelo acórdão ACO, dos documentos faltantes, para comprovar o oferecimento da receita nos anos anteriores, que no caso não demonstra a receita tributária em 2006 no valor de 19.841, e os mesmos documentos já juntados na impugnação, inclusive a da IPJ 2006 e 2007, que eram os documentos que, segundo o acordo recorrido, faltavam para se fazer o cruzamento e verificar o oferecimento à tributação em períodos posteriores. Tá? Então, basicamente é o seguinte, a recorrente ela alega que houve um descasamento do oferecimento à tributação entre as receitas financeiras dela, pelo motivo de que a DIF e os informes de rendimento, eles seguem o regime de caixa, e que o oferecimento da tributação, da renda sobre aplicações financeiras, na verdade, viriam por regime de competência. E que a fiscalização, ao fazer a comparação da DIPJ com a DIRF e com os informes de rendimento, acabou por encontrar um descasamento do informado na DIPJ 2007 com a DIRF e os informes de rendimento do ano 2007. Por quê? Porque pelo regime de competência, a recorrente teria oferecido no ano de 2006, com base nas aplicações financeiras, o IR-fonte, no ano de 2006. Entretanto, ela, na verdade, ela ofereceu uma parte, a maior parte no ano de 2006 e uma parte em 2007. Já a fiscalização, ao fazer o cruzamento da DPJ com os informes e a DIF do ano de 2007, encontrou uma pequena parte do oferecimento feito pela recorrente no ano de 2007. E por isso ela encontrou a divergência do que foi declarado na DIPJ do ano de 2007. Basicamente é isso, presidente. Perfeito. Pagano, doutor, o senhor tem a palavra pelo tempo regimental. Primeiramente, gostaria aqui de novamente cumprimentar a todos os conselheiros. Conforme bem exposto aqui pelo relator, o auto de infração em tela, ele visa aqui a exigência de suposto débito de RPJ e de CSL, lavrado por uma suposta insuficiência, omissão de receita. E qual receita seria essa? Essa receita seria a receita advinda de receitas financeiras. Tá? No entanto, como bem exposto aqui pelo relator, também ressalto esse ponto, que as receitas financeiras, elas detêm um regime
de contabilização próprio, onde os rendimentos dessas receitas financeiras, elas obedecem o regime de competência, ou seja, vai pela competência efetivamente desse rendimento, enquanto a informação desses rendimentos, a entrega de DIRF e de informe de rendimentos, elas consideram o regime de caixa. Então, de fato, haverá aqui um descasamento entre as receitas auferidas em determinado ano calendário e aquele valor informado em DIRF, informe de rendimento. No entanto, isso não significa dizer que esses rendimentos não foram levados à tributação de forma correta, até mesmo porque, conforme mencionado anteriormente, os rendimentos eles obedecem ao regime de competência. E isso, no caso concreto, significa dizer que, no ano de 2006, o contribuinte ele ofereceu e contabilizou os rendimentos aqui oferidos, advindos de receitas financeiras, e em 2007, no momento do resgate dessa receita financeira, ela informou em sua DIRF o valor total e contabilizou parte também desse valor, desses rendimentos. Isso, ou seja, parte dos rendimentos foram oferecidos e levados à tributação no ano 2006 e a outra parte no ano 2007. Esses fatos são comprovados facilmente aqui pelos documentos juntados aos autos. A gente trouxe aos autos DIPJ, informe de rendimento, DIRFs, contábil. Então, todo esse arcabouço probatório comprovam que essas receitas efetivamente foram levadas à tributação nos respectivos anos calendários, obedecendo sempre aqui o regime de competência. As receitas oferidas no ano 2006 foram levadas à tributação no ano de 2006 e as receitas oferidas no ano 2007 foram oferecidas à tributação no ano de 2007. Então, por esse motivo, não há que se falar aqui em uma suposta ausência de receita, divergência, como a autoridade coloca, em omissão de receita. Não há omissão de receita aqui. As receitas, elas foram, sim, oferecidas à tributação. Acontece que parte dessas receitas foram oferecidas no respectivo ano calendário e a outra em outro ano calendário. Então, não há de se falar em omissão de receita aqui. De fato, haverá, reitero, uma divergência entre os rendimentos obtidos no ano calendário de 2007 e o valor incluído na apuração do resultado. No entanto, não significa dizer que todos os rendimentos não foram tributados. E foram sim. Então, por esse motivo, o auto de infração em tela ele é nulo, tendo em vista que todas as receitas advindas aqui dessas receitas financeiras foram devidamente levadas à tributação. Por esse motivo, o contribuinte pede aqui a reforma do acordo da DRJ, determinando, consequentemente, a anulação do auto de infração. Obrigado, senhor presidente. Pronto, doutor, olha, deixa eu avisar, doutor, sua imagem está congelada, mas nós conseguimos ouvi-lo perfeitamente, pelo menos eu ouvi, acho que os demais conselheiros também aqui tenham ouvido. Então não houve nenhum prejuízo para a sua defesa, apenas eu sugiro que o senhor desligue a sua câmera e ligue novamente, porque a sua imagem está muito congelada. Mas não houve prejuízo para a sua defesa, que nós ouvimos perfeitamente. Bom, o senhor já finalizou? Finalizei, senhor presidente, okay. Muito obrigado. Tá, fique tranquilo que nós ouvimos perfeitamente, tá? Apenas a imagem estava congelada. Pagano, seu voto, por favor. O recurso é tempestivo e possui os demais requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. A fiscalização apurou uma diferença no valor de 14.566.555,84 centavos, a qual representa o valor constante do informe de rendimento financeiros, né, do valor de 27 milhões aproximadamente, subtraído do valor oferecido à tributação de 3 milhões aproximadamente, representado pela conta contábil 7151.000020, de grande capital. Na sua impugnação e no seu recurso, a recorrente alega que parte das receitas financeiras demonstradas no informe de rendimento foi contabilizada e oferecida à tributação em exercícios anteriores ao da entrega da DIRF/informe de rendimentos pela fonte pagadora, pelo fato da contabilização dos rendimentos referentes a aplicações financeiras ocorrer pelo regime de competência, enquanto as informações constantes nos informes de rendimento
utiliza o regime de caixa. Em síntese, alega que o aparente confronto entre os regimes de contabilização da receita resultou no fato de que a parte das receitas foi oferecida à tributação no ano calendário 2006 e a outra parte foi oferecida no ano calendário 2007. Para fundamentar seus argumentos, anexa planilhas, demonstrativos, páginas de livre-razão e etc. O acordo recorrido decidiu manter o auto de infração, confirmando o entendimento do relator de que a recorrente não teria conseguido comprovar sua alegação de que tinha oferecido a tributação no ano 2006 o valor de divergência encontrado pela fiscalização. Segundo o acordo recorrido, não consta nos autos os informes de rendimentos do ano calendário 2006 para confrontá-los com a DIPJ 2006 e DIPJ 2007, não restando comprovada a alegação da recorrente de que parte das receitas financeiras demonstradas no informe de rendimento foi contabilizada e oferecida à tributação em exercícios anteriores ao da entrega da DIF/informe de rendimentos pela fonte pagadora, pelo fato da contabilização dos rendimentos referentes a aplicações financeiras ocorrer pelo regime de competência, enquanto as informações constantes no informe de rendimento utiliza o regime de caixa. Em sede de recurso, visando preencher a lacuna probatória levantada pelo acordo recorrido, a recorrente acosta os informes de rendimentos financeiros de 2006 e de 2007, juntamente com o DIPJ 2006 e 2007. Documentos esses apontados pelo acordo recorrido como faltantes e essenciais para a comprovação da alegação da recorrente. Pois bem, primeiramente, entendo que a alegação da recorrente relativa ao descompasso da demonstração da receita oferecida à tributação devido à aplicação do regime de caixa, a DIRF, e ao informe de rendimento e do regime de competência às aplicações financeiras, me parece possível de acontecer. Essa matéria, inclusive, já foi analisada por esse CARF, que ao julgar o valor de infração que imputou a infração de emissão de receitas financeiras devido à divergência entre a receita indicada na DIRF e a declarada na IPJ, decidiu o seguinte, conforme pode-se verificar na ementa abaixo. Essas partes de números, de planilhas, acho que você pode suprimir, né? Nós estamos vendo aqui, senão muita informação não adianta. Temos que ir pela parte de mérito realmente, né? Essa confrontação entre regime de caixa e competência. Acho que esse é o ponto fundamental aí. Ok, presidente, ok. De fato, entendo que a infração consubstanciada apenas no cruzamento da DIPJ com a DIF e informe de rendimento não é suficiente para comprovar a acusação da emissão de receita financeira, eis que o R-fonte somente se verifica quando os rendimentos são pagos pela instituição financeira e os rendimentos receita informada na DIF e informe de rendimento são informados com base no regime de caixa, podendo sim causar um descompasso na demonstração da receita oferecida à tributação. O acordo recorrido decidiu manter a infração pelo simples fato de os informes de rendimento de 2006 não estarem presentes nos autos, impossibilitando o cruzamento com a DPJ de 2006. A recorrente, por sua vez, em sede de recurso, acosta os informes de rendimento e apresenta uma série de explicações e documentos para comprovar que o descompasso da receita encontrada pela fiscalização entre a DIRF e informe de rendimentos e a DPJ de 2007 foi devido ao fato de ter oferecido tal receita nos anos anteriores com base no regime de competência. Vejamos as principais alegações da recorrente feitas no recurso para comprovar que não emitiu receita. Aqui, presidente, eu pulo, eu faço a leitura. É melhor fazer a leitura, né? Mas veja bem, nós estamos acompanhando aqui, eu acho que o importante é que você, como o patrão já falou também, essa parte de diferença de visão da receita do fiscal e do patrono em relação ao regime de caixa e competência. Acho que isso que você tem que focar mais nesse voto, porque nós estamos lendo aqui junto com você, né? Mas de qualquer maneira o voto é seu, você que desenvolve aí, tá? Só não quero que fique falando de números, porque números é que vai se perder aqui, né? Então, é exatamente isso. Então, eu vou permitir pular essas explicações, que são grandes, são 3 folhas do meu voto, que são as explicações do porquê ocorreu a divergência no oferecimento da receita, né, em anos anteriores por combate no regime de competência de caixa. Desculpe, até para esclarecer o patrão, porque nós estamos olhando o seu voto e você está encaminhando seu voto, a princípio, até para uma diligência salutar, tendo em vista todas essas informações, então não há nenhum prejuízo para a defesa, isso que eu quero deixar bem claro. De qualquer maneira, só estou dizendo isso porque são tantas informações, quando você terminar de ler vários números que estão citados aí, a gente vai acabar se perdendo. Então, eu acho que o ponto fundamental realmente é o aspecto do direito que está sendo envolvido. Então, vamos direto da folha 9, presidente. O resto vai constar no meu voto. Quem for ler a diligência vai verificar e vai estar explicado porque o descompasso. Eu entendo que existiu realmente o descompasso no oferecimento
da Receita e que não houve aqui, provavelmente não houve, né? Provavelmente não houve uma infração de emissão de receita. Então vamos na folha 9. Conforme se verifica nos autos, a recorrente trouxe aos autos documentos como informe de rendimentos que tanto a fiscalização como o acordo recorrido apontam como faltantes para a análise da veracidade das alegações da recorrente. Também se pode verificar pelas alegações recursais que provavelmente a recorrente ofereceu a receita que deu ensejo à infração de emissão de receita objeto de infração no ano de 2006, conforme determina o regime de competência. Ademais, em momento algum, as alegações feitas desde a impugnação foram devidamente analisadas nos autos, eis que as manifestações fiscais anteriores sempre foram no sentido de que a recorrente não teria apresentado provas necessárias nos autos para se conformar que ela tinha oferecido a receita à tributação nos anos anteriores. Porém, após a leitura do recurso voluntário e analisar os documentos que acompanham tal fundamentação fiscal de inexistência de provas, me parece razoável, eis que constam diversos documentos que demonstram que as alegações da recorrente podem ser plausíveis. Constam nos autos cópias dos documentos referentes aos anos calendários 2006 e 2007, informes de rendimento de 2007, páginas do livro diário, páginas de apuração do ano de 2006, livro razão de 2007, planilha auxiliar de 2007, ficha 6A da IPJ de 2007, balancete diário de 2006, páginas do livro razão de 2006, planilha auxiliar de 2006. E em sede de recurso voluntário, a recorrente acostou ainda os informes de rendimento do ano de 2006 do Unibanco. Esses informes de rendimento do Unibanco são importantes para demonstrar que a receita foi oferecida em 2006. A da IPJ de 2006 e os demonstrativos e planilhas que constam e subcontas e outras planilhas de contas e subcontas contábeis para demonstrar o oferecimento da receita da tributação no ano de 2006. Desta forma, tendo em vista que a recorrência trouxe aos autos documentos que houver acordo recorrido apontam como faltantes nos autos para se verificar se a parte das receitas financeiras demonstradas no informe de rendimento foi contabilizada e oferecida à tributação em exercícios anteriores à da entrega da DIRF da informe de rendimentos pela fonte pagadora, pelo fato da contabilização dos rendimentos referentes a aplicações financeiras ocorrer pelo regime de competência, enquanto as informações constantes do informe de rendimento utilizado pelo regime de caixa, bem como pela jurisprudência do CARF acima indicado nesse voto, que também entende que no caso de R-fonte pode existir o descompasso do oferecimento da receita devido à aplicação do regime de competência de caixa, entendo que o julgamento do recurso voluntário deve ser convertido em diligência para que a fiscalização analise os documentos trazidos aos autos em sede de impugnação, juntamente com os documentos e alegações feitas no recurso voluntário que foram reproduzidas acima neste voto, e verifique se realmente parte da receita encontrada pela fiscalização entre o cruzamento da DIF e o informe de rendimento com a da IPJ de 2007 foi oferecida pela recorrente no ano de 2006 devido à aplicação do regime de competência. 2. Analise se realmente ocorreu o descompasso alegado pela recorrente entre a receita de aplicações financeiras informada no ano de 2006 pelo regime de competência e indicada na DIF/informe de recomendo pelo regime de caixa. Após a análise das alegações recursais e documentos constantes nos autos, verificar se realmente ocorreu a infração de emissão de receita no valor de 14.556.550,84. Em seguida, retorna os autos ao CAR para prosseguimento do julgamento do recurso voluntário. Resumidamente, eu coeso o recurso e converto em diligência, presidente. Independentemente da manifestação dos demais, que eu vou ver se alguém quer se manifestar, eu entendo extremamente prudente essa medida, Pagano, porque são muitos números, as informações são de grande porte os valores, há em muitas empresas fontes pagadoras, né, envolvidas nisso. Eu não sei como foi o trabalho da fiscalização, você que analisou o processo aí na origem dessa auto-infração, mas acredito que a diligência é extremamente salutar. Alguém mais quer se manifestar a respeito disso? Convertido em diligência, julgamento encerrado. Doutor, o senhor nos ouviu aí? O senhor está fora da imagem, mas está nos ouvindo? Senhor presidente, caro relator, sim, ouvi perfeitamente aqui o voto e agradeço. Muito bem, uma boa tarde para o senhor, muito obrigado. Julgamento encerrado, unânime, convertido em diligência. Nós temos uma sustentação oral agora gravada. Marco, eu vou deixar isso para depois do intervalo, para dar tempo de você até tranquilamente trazer isso. Não tem muito problema, mas deixa para quando a gente voltar, a gente faz esse processo. Vamos continuar aqui com a nossa pauta. Deixa eu voltar no primeiro dia de tarde agora aqui. Só um momentinho, por favor. Estou mexendo aqui no... Evandro, é sua relatoria, item 37.
IGEL, Indústria e Comércio. Comissão de Receitas. É o tema que nós estamos analisando agora. Ok, Evandro? Ok. Então, pode, por favor, começar o seu relatório, Evandro. Aqui. Trata de uma missão de receita no ano calendário 2006, né, em que foi qualificada a multa. Fazer uma breve síntese aqui. No caso aqui, a prova foi utilizado a GIA do Fisco de São Paulo, porque a DIPJ do contribuinte ela estava zerada, né? E verificou-se também que não foram escriturados para a parte da movimentação financeira dela. Mas o lançamento se deu com base nas notas fiscais da empresa. A autoridade fiscal também tomou cuidado de fazer circularização até para confirmar as notas fiscais que estavam na GIA, né? Então ela, ao final, entendeu que houve um artifício doloso ali para omitir receita com a apresentação da DIPJ zerada, né? Então ela qualificou a multa e responsabilizou os sócios, né, com base no artigo 124.1 de responsabilidade solidária e com base no artigo 135. Em síntese é isso. Aí eu vou para... Eu voto. Tá. Então a DRJ manteve integralmente o lançamento. Então vamos ao voto. Verdade é que, de fato, no recurso, a recorrente ela não adentra o mérito, né? Eu vou ter que bater todos os tópicos por ela alegada, até para que não venha alegar não venha um recurso, né, por falta de a gente se pronunciar sobre as matérias. Mas o cerne, eu vou fazer uma síntese, o cerne da questão da alegação da recorrente é quanto à prova obtida, essa prova do fisco, né, que ela obtém essa relação de notas fiscais do fisco de São Paulo. Ela utiliza uma lei estadual, uma lei complementar estadual aqui, e entende que por essa lei estadual essa prova não poderia ter sido fornecida para o fisco federal. O cerne do argumento é essa. Mas vamos lá. Deixa eu ver que página aqui. Escreve bastante coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ficou até localizado o início aqui. Porque eu reproduzi aqui tá aqui. Página. Só um instantinho. Tá. Recurso voluntário. Só um instantinho. Então vamos à folha 96 do acordo. Então eu conheço o recurso, tempestivo e atende os demais requisitos. Então vão as preliminares, né, alegadas pela recorrente. Ela alega que a decisão recorrida é nula, conforme artigo 59 do decreto 7235, pois entende que houve preterição do direito de defesa, falta de motivação da decisão e manifestação sobre matéria não abordada, né? Então ele diz que houve preterição de defesa aqui. Eu vou tentar fazer uma síntese, para não ter que ficar lendo tudo que ela colocou aqui. Mas ela assim, surge contra a ausência de sustentação oral na primeira instância do julgamento administrativo. Então ela entende que isso não é recepcionado pela Constituição Federal e, portanto, houve preterição de defesa porque ele não teve sustentação oral aqui, na primeira instância. Ele entende também que houve uma leitura desatenta
da impugnação por parte da autoridade julgadora de primeira instância, porque ignorou a principal tese de defesa da recorrente, né, e não se manifestou seu voto quanto à vigência da Lei Complementar 939/2003 no Estado de São Paulo. Entretanto, se manifestou contra a inconstitucionalidade de lei em matéria não aventada pela recorrente, que quedou sem falar sobre legalidade e inconstitucionalidade de ato administrativo, que é muito diferente. Inclusive porque lei e ato se diferem desde a sua nascente, já que em regra a lei nasce do ato legislativo, o ato no executivo. E essa regra é a atividade secundária. Tá bem? Então, ele entende que teve sua defesa pretendida em vários momentos. Quando o julgador acorda não lhe concedeu o direito constitucional de efetuar a sustentação oral, quando o julgador acorda sequer se manifestou em seu voto sobre a principal tese de defesa da recorrente, ou seja, não observância da Lei Complementar 939/2003, quando deixa nítida a sua preterição pela análise da peça de impugnação se manifestar, inclusive, sob forma de inconstitucionalidade não aventada. Né? Ele fala aqui, cita o decreto 7235, que anula a decisão proferida com preterição de defeito, fala da questão da falta da motivação da decisão, entendeu que o julgador se manifestou sobre matéria não abordada, especificamente sobre a representação para fins penais. Meus comentários aqui. Não existe razão recorrente em nenhum de seus argumentos quanto à nulidade da decisão recorrida, conforme a seguir demonstrado. O decreto 7235, que dispõe sobre o PAF, não prevê a sustentação oral no julgamento de primeira instância, administrativo fiscal, feito pelas delegacias de julgamento, conforme excertos do acórdão recorrido. Traz aqui que não há essa previsão. Em virtude do não conhecimento das alegações sobre a inconstitucionalidade da lei tributária, deixa-se de pronunciar sobre os argumentos trazidos contra a inconstitucionalidade do decreto 7235, em especial a não previsão de sustentação oral quando do julgamento de primeira instância. A recorrente alega a preterição de defesa, argumentando que houve por parte das autoridades julgadoras de primeira instância leitura desatenta da impugnação, pois entende que o julgador ignorou a principal linha de defesa, ou seja, não se manifestou em seu voto quanto à vigência da Lei Complementar 939/2003 do Estado de São Paulo. De acordo com as alegações, parece que a recorrente foi quem fez a leitura desatenta do acordo de impugnação, pois a autoridade julgadora manifestou-se de forma explícita sobre a questão. Né? Então, a questão da lei complementar é a questão do sigilo das informações do contribuinte que serão preservadas pelo Estado de São Paulo, exceto nas condições previstas em lei. Então, aqui, né, no acordo recorrido, né, ele trouxe a jurisprudência aqui, que esse sigilo não é absoluto, trouxe a questão da lei complementar aqui, né, que permite, né, aqui é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública de informação obtida em razão de ofício, né, excetua-se desse disposto, além dos casos previstos do artigo 199, traz os outros casos que são previstos aqui no interesse da administração, desde que seja comprovada a instalação regular do processo administrativo no órgão, na entidade, com o objetivo de investigar o sujeito passivo que se refere à informação por prática de infração administrativa, né. Então, é permitido aqui. Então, ele traz toda a fundamentação legal aqui, né, tanto do CTN, né, quanto os convênios de cooperação técnica firmados entre a Secretaria da Receita Federal do Brasil e o Estado de São Paulo, para essa troca de informações. Eu não vou ler as cláusulas aqui, faz parte do acordo aqui, né. Então, nesse contexto aqui, ó, então, eu faço um comentário aqui sobre a Lei Complementar 939, prevê em seu artigo 4º, inciso 18, prevê a preservação do sigilo pela administração tributária, exceto na hipótese prevista em lei. Né? Então, tem essa exceção aqui, que tanto se debate aqui, ó, de acordo com os argumentos do acordo recorrido, assiste razão ao julgador de primeira instância em suas conclusões, ou seja, inexiste ofensa disposta na Lei Complementar Estadual 939/2003, que instituiu o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte do Estado de São Paulo, já que cumpriu os requisitos legais para a troca de informações entre as fazendas públicas estadual e federal, mediante celebração de convênio, não havendo como antes explicitado a quebra do sigilo fiscal, porque observadas as normas para preservar o caráter
sigiloso das informações. Observe-se através da leitura dos excertos do acordo de impugnação acima, pelo escrito, que a autoridade julgadora manifestou de forma motivada, exteriorizando os motivos e razões que assim decidiu. Quanto à alegação da recorrente que o julgador manifestou sobre matéria não abordada, parece-me que a recorrente nem se recorda dos termos de sua impugnação, nem deu-se ao trabalho de fazer uma leitura atenta da sua própria defesa em primeira instância, pois o requerimento quanto à representação consta de forma explícita de sua impugnação. Eu trouxe a cópia aqui. Requer-se também a não expedição ou realização de qualquer representação fiscal para fins penais, enquanto não concluído o pertinente procedimento administrativo. Então, ele alega que o julgador se pronunciou sobre matéria que não tinha sido aventada na impugnação, mas é de forma incorreta essa alegação. Também não lhe assiste razão em sua alegação de que o julgador manifestou sobre a referida matéria, e muito menos o julgador se manifestou sobre a referida matéria, pois, embora tenha feito referência a essa, entendeu que não tinha competência para pronunciar sobre o processo administrativo de representação fiscal para os fins penais. Ele traz aqui, questão da súmula CARF, número 28. Prossegue a recorrente suas razões, reiterando que a peça impugnatória não recebeu análise profunda esperada, sendo que as demonstrações de violação de preceitos constitucionais não receberam seu devido tratamento legal. Ele traz essa série de alegações aqui sobre princípios constitucionais, sobre a questão de legalidade da lei, ofensa ao princípio da legalidade, ofensa ao princípio do executivo legislador. A recorrente defende de forma exacerbada a aplicação da Lei Complementar 939, a fim de excluir do processo a prova contundente de sua sonegação fiscal, sobre a qual não dedicou uma linha sequer de seu recurso, frente à clareza dos elementos comprobatórios trazidos aos autos que suportaram a lavratura dos autos de infração. Ressalta-se que a própria Lei Complementar traz exceção à preservação pela administração tributária do sigilo dos negócios, documentos e operações dos contribuintes, coloquei em caixa alta aqui, exceto nas hipóteses previstas em lei. O acordo de primeira instância aumentou a troca de informações de seus fiscos na 9899 do CTN, combinado com o artigo 7 do mesmo diploma legal, bem como a normativa 20 de 98, no qual se fundamenta o convênio de cooperação técnica, firmado em 30 de maio de 2008 pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Estado de São Paulo. Vê-se que a troca de informações entre os fiscos está devidamente prevista em lei. Logo, rejeita-se todas as alegações da recorrente em sentido contrário, que apenas mostram seu inconformismo com a auto-infração da história corrida. A recorrente alega que a jurisprudência do julgador não é adequada ao caso em tela. O contribuinte pretende validar a jurisprudência trazida pela autoridade julgadora ao caso, sob o argumento que não se pode qualquer validade de jurisprudência lançada, já que se refere à discussão de lei local e não nacional. Novamente, discorde-se das alegações da recorrente, pois a jurisprudência em tela trata da troca de informações entre o Fisco Federal e o Fisco Estadual de Minas Gerais, demonstrando a possibilidade e a legalidade de tal ato. Posso continuar, presidente? Sim, continua. Ele alega também, a recorrente afirma a inconstitucionalidade do ato que negou o acesso ao dossiê fiscal. Então, ele entende que houve infração aos princípios da Constituição Federal, porque não lhe foi franqueado acesso ao dossiê de fiscalização. Entende, então, os meus comentários, entende que não há inconstitucionalidade no ato que negou o acesso ao dossiê fiscal recorrente, pois traz o documento interno do órgão com base em informações externas das declarações apresentadas pela própria pessoa jurídica ou por terceiros, fontes pagadoras, bem como informações do sistema de controle da arrecadação federal. O lançamento utiliza-se como suporte as provas carreadas ao processo, portanto, não houve o cesseamento de defesa, pois todas as provas que suportam o lançamento constam do presente processo que o contribuinte teve acesso. Nesse mesmo sentido, o acordo impugnado. Vê-se que a recorrente não logrou demonstrar preterição de defesa ou qualquer prejuízo de sua defesa, pela ausência de acesso, deixa eu corrigir aqui, ao dossiê de fiscalização. Acrescenta que foi disponibilizado à recorrente todas as provas que suportam o presente lançamento. Portanto, rejeita-se todas as alegações da recorrente quanto à inconstitucionalidade do ato que negou o visto do dossiê fiscal. Da alegação de excesso do poder do auditor fiscal. Eu vou sintetizar essas alegações aqui. Você pode passar por cima, né? Olha,
O contribuinte é bem detalhado, ele reclama que não é abordado no acordo. Então, para evitar qualquer embargo, presidente, eu vou fazer de forma sintética, eu não vou gastar muito tempo, não, mas eu gostaria de me pronunciar. Tá bom. Ele alega que houve excesso porque o auditor fiscal terminou o procedimento fiscal 7 dias do prazo máximo. Né? Então, eu estou dizendo aqui que o prazo representa o período máximo, que por vezes pode ser socialmente prorrogado, não sendo necessário que a autoridade fiscal se estenda até o prazo máximo de validade do MPF, pois esse se extingue pela conclusão do procedimento fiscal. Vê-se que há a possibilidade legal de encerramento do MPF pela conclusão do procedimento fiscal, portanto, rejeita todas as alegações da recorrente quanto ao excesso de poder do auditor fiscal. Só faltou conclusão aqui, eu estou rejeitando todas as alegações preliminares da recorrente. Só um minutinho, pera um pouquinho. Ele reclamou porque o fiscal terminou 7 dias antes de vencer o prazo do MPF, é isso? Isso, foi isso. E alega que foi excesso do poder do auditor fiscal, que o auditor fiscal infringiu a Constituição Federal, né, espancou a Constituição Federal. Tá bom. Senhor presidente, ele queria que o fiscal acabasse no dia que estava... Isso que eu perguntei. Que termina no dia certinho? Sem contar que o MPF pode ser prorrogado, né? Tudo bem, vamos lá. Eu boto todas essas questões, colegas. Então vamos lá, continua. Vamos lá, continuando. Mérito. O arbitramento do lucro. Pera um pouquinho, peraí. Você terminou as preliminares? Sim. Está rejeitando todas as preliminares. Alguém discorda? Negado o provimento, afastado das preliminares por unanimidade. Continua, Evandro. No mérito aqui, ela sustenta a ilegalidade de forma de aferição da base de cálculo. Em síntese aqui, ela reclama porque o auditor utilizou uma receita bruta conhecida. Segundo ele, o auditor deveria utilizar as formas de indireta de arbitramento de lucro. Então, vou lá para a minha conclusão aqui. Não assiste razão à recorrente de seus argumentos, pois conhecida a receita bruta do contribuinte, por óbvio, não se utiliza métodos alternativos de apuração dessa, conforme já demonstrado, não houve nenhuma legalidade na obtenção dos dados de notas fiscais da venda do contribuinte. A autoridade fiscal adotou o arbitramento do lucro de acordo com as regras do RIR 99, conforme exposto na decisão a qual que eu reproduzo aqui. Vamos lá. Outra questão. Arbitramento de lucro. Todos os dois escrevem muito, eles gostam de escrever, tanto o contribuinte quanto o julgador de primeira instância. Tá. De matéria não analisada no voto do julgador. Ele levanta outra matéria que não foi analisada aqui. Que não foi ou que não teria sido? Que não teria sido. Que não houve qualquer manifestação quanto ao confisco, a multa como efeito de confisco. Ao contrário do que alega a recorrente, houve manifestação da autoridade julgadora que o caso não é competente para pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Não aplicar a multa qualificada em virtude do princípio constitucional do não confisco seria, em outros termos, considerar inconstitucional a lei tributária que institui a multa qualificada. Em síntese, houve a manifestação do julgador, contudo não se adentrou o mérito da questão conforme excertos da decisão de primeira instância. O próximo assunto. Pelos motivos expostos, em primeiro lugar, não se conhece da alegação de confisco, rejeitando-se todas as razões trazidas pelo ocorrente quanto a essa matéria. Em segundo lugar, ficam demonstrados o evidente intuito de fraude definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 9.000, da Lei 4.502 aqui, né, pela conduta descrita aqui, que foi apresentada a IPJ zerada, né, e apresentar declaração ao fisco estadual contendo valores significativos, os quais não foram informados ao fisco federal e nem constaram dos livros fiscais. Da alegação de solidariedade presumida. Né? Olha, não se conhece dos argumentos trazidos pelo contribuinte quanto à alegação de solidariedade presumida, por ausência de legitimidade, pois essa pertence aos responsáveis solidários. Tais argumentos serão analisados, contudo, tais argumentos serão analisados em virtude do recurso voluntário impetrados pelos sócios responsáveis, nos mesmos termos do recurso do contribuinte. Então, os sócios responsáveis apresentaram recurso nos mesmos termos do contribuinte.
Só que quanto à alegação de solidariedade, vou analisar em virtude do recurso dos sócios. Entende-se de acordo com a decisão recorrida que agiu corretamente a autoridade fiscal em enquadrar a responsabilidade à disposição do artigo 35 do CTN, quando a multa de ofício atinge o responsável, bem como mandou bem considerar a referida responsabilidade como de natureza solidária. Adote os meus fundamentos contra a responsabilidade solidária contido nos seguintes excessos do acordo de primeira instância. Então, a conclusão, sim, aqui é que os atos, né, que levaram a essa sonegação fiscal, né, tiveram como responsável os sócios, até porque a pessoa jurídica não pratica esses atos de apresentar DIPJ zerado, de não escriturar, de não informar para o fisco. Esse caso aqui, em regra, eu costumo exigir que se demonstre, né, de forma explícita os atos realizados pelos sócios. Esse caso que eu entendo que não é necessário. Por quê? Porque, na verdade, trata-se de 2 sócios, né? E eu entendo que a responsabilidade pela conduta aqui, né, são deles. São 2 sócios gerentes, né? Eles não tem que cair sobre nenhum contador ou qualquer outra pessoa que tenha apresentado as declarações. Então, as ações, né, eles são responsáveis pelas ações que levaram à sonegação. Ou seja, a apresentação da DIPJ zerada, não escrituração dos valores de venda, apresentação de GIA com valor significativo ao fisco estadual que foram omitidos do fisco federal. Então, eu estou mantendo a responsabilidade dos sócios, conforme todos os argumentos trazidos aqui no acordo de primeira instância, que não vou me abster de repeti-los. Então, ante todo exposto, voto sentido de conhecer o recurso voluntário, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários impetrados pelo contribuinte e pelos responsáveis solidários. Pronto. Pronto. O senhor viu que eu participei desse julgamento na primeira instância, né? Ah, participou? Pô, o senhor não franqueou o... Ah, isso aqui tem um vídeo gravado, não tem, gente? Não. Tem não? Assim, não. Ah, um breve comentário aqui. O contribuinte brigou tanto, porque não veio agora, né? Não houve lá a defesa oral, né? Vocês não deram a defesa, a autoridade julgadora não deu a defesa oral e não veio aqui fazer, que é previsto legalmente aqui na segunda instância, né? Pois é isso aí. Eu me lembrava mais ou menos desse caso. Eu não fui o relator, mas participei da turma, né? E agora ele não quis vir aqui. Agora que ele poderia ter vindo, não veio. Sim. A decisão está aí, né? Nas folhas. Sei lá. Está no 6º, penúltimo volume aí. Estava me lembrando desse caso aí. Bom, tá ok. A proposta do relator é manter tudo. Manter os lançamentos e manter a sujeição passiva solidária. Rejeitar as preliminares e o resto negar provimento. Debates, alguém quer se manifestar? Ok, então, unânime, é só fazer mais uma explicação, em função da gravação, que nesse caso eu não estou impedido de participar, eu estaria só impedido se eu tivesse sido o relator lá na DRJ e fosse o relator aqui no CARF, não é o caso. Nenhuma das 2 coisas eu fui, nem fui o relator lá, apenas era participante da turma e não fui o relator agora. Então, por unanimidade, rejeitadas as preliminares e, no mérito, negado o provimento do recurso voluntário da recorrente e dos sujeitos. São 2, né, Evandro? 2 sujeitos passivos. Julgamento encerrado, vou dar um intervalinho de 5 minutos. Depois nós voltamos, Marco, podemos voltar com aquele vídeo gravado, né? Podemos, presidente, sempre à disposição. Tá bom. Então, 5 minutos de intervalo, Tainá, por favor.